muito ruins. De Gênesis 3 a 11, vemos toda a humanidade numa espiral descendente. Adão e Eva não conseguem mais confiar um no outro. Tem uma pequena história de como eles estavam nus e não se importavam com isso antes, mas agora eles sentem vergonha, porque de repente a definição que Adão tem de bem e mal pode ser diferente da de Eva. Então, eles se escondem um do outro. Tem também uma outra história de tentação. Caim fica com inveja do irmão Abel e acaba o matando. Tem uma história, logo depois de Caim, sobre um cara chamado Lameque. E tudo que nós sabemos sobre Lameque é que ele acumula esposas como se fossem propriedades e canta sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim. E ele se orgulha disso. As coisas ficam tão ruins com a raça humana que vemos Deus decidir simplesmente nos eliminar. Pois é, geralmente pensamos que a história do dilúvio é como Deus ficou irado, mas na verdade ela começa com a tristeza e o pesar de Deus em relação ao estado do seu mundo. Assim, por sua paixão em preservar a bondade do seu mundo, ele limpa tudo com o dilúvio. Mas há uma ponta de esperança. Ele escolhe Noé e toda a sua família e os salva em um barco. Não se esqueça dos animais. Verdade, e os animais. Assim, Noé e sua família vão reiniciar toda a humanidade. Ou seja, ele deve ser um cara muito bom. Mas essa é a história que a maioria das pessoas não conhece, porque ela é meio estranha. Noé sai do barco, planta uma vinha e fica muito bêbado. Então acontece algo meio suspeito em sua tenda com o seu filho. É uma história trágica. A partir daqui, a humanidade cresce de novo, mas as coisas estão tão ruins quanto antes. E a última história é da famosa Torre de Babel. Nessa história, todas as nações se unem para usar uma nova tecnologia, o tijolo. Eles querem ficar famosos e construir uma grande cidade, com uma torre enorme que chegue até os deuses. Mas Deus sabe que essa cidade será um pesadelo. E então, na sua misericórdia, Ele os dispersa. Todas essas histórias estão destacando a mesma ideia básica. Quando os seres humanos buscam autonomia em relação a Deus, quando definem o bem e o mal sozinhos, o resultado é um mundo de tragédia e morte. E isso nos leva a pensar, será que existe esperança para a humanidade? Sim, tem sim. A história seguinte responde essa pergunta. É o início da missão de Deus para resgatar e restaurar o seu mundo.